السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Caros irmãos, amanhã será comemorado o jubileu dos 50 anos da independência nacional. Independência é antônimo de dependência. O termo dependência tem uma certa relação, ainda que seja distante, com o termo escravatura. Dependência financeira, religiosa, social. Aquilo que falamos nas aulas passadas, que a pessoa não é honrada. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. E Allah diz que, de fato, nós honramos o filho de Adão. Quando há dependência, não há liberdade. Não há liberdade. A pessoa não pode pensar, a pessoa não pode agir, a pessoa é discriminada, marginalizada por causa da sua cor, por causa da sua etnia. Portanto, é um castigo cá na terra. E é por isso que nós dizemos que a independência é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. A independência é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. No nosso contexto, houve inúmeros ganhos, houve inúmeras perdas e temos ainda desafios que persistem. E os profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, todos eles vieram para criar essas reformas. Atenção, nós achamos que os profetas só vieram para guiar as pessoas espiritualmente. Muitos de nós têm isso em mente, mas é errado. É errado. Os profetas vieram para fazer reformas no pacote todo da nossa vida, desde Adam até Muhammad alayhimus salatu wassalam. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, dando exemplo, destacou os pecados que eram mais perpetuados na sociedade. Quando falou de Shu'aib alayhi salatu wassalam, diz: "Awful kayla wa la takunu min al-mukhsirin." Veio combater a fraude econômica, a fraude comercial. Veio romper, combater a corrupção. Shu'aib alayhi salatu wassalam, Suleiman, Daud alayhi salatu wassalam foram profetas e reis, eles que comandavam. Portanto, vieram para fazer reforma em todas as facetas da nossa vida. Eu não queria falar do nosso contexto, eu só queria falar do Islã, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado, em Meca também havia o quê? Dependência. Havia dependência.
os negros eram tratados brutalmente, havia dependência religiosa, social. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio e convidou em primeiro lugar as pessoas até Allah subhanahu wa ta'ala. Daqui nós concluímos e extraímos uma grande lição. Enquanto nós não conseguirmos tirar as pessoas da adoração das criaturas para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, o único, a independência ainda não está completa. A independência ainda não está completa. É por isso que os profetas, em primeiro lugar, vieram tirar as pessoas da adoração das criaturas para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto tempo o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu em Meca? 3 anos. Em Medina? Em Medina quanto? Jornalista? Quanto tempo? Em Medina? 10 anos. 13 em Meca e 10 em Medina. Portanto, se nós quisermos analisar a governação do Nabi alayhi salatu wassalam, praticamente começamos a contar a partir do momento que foi até Medina, porque Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda era dependente. A independência ocorreu em Medina. Portanto, temos 10 anos do Nabi alayhi salatu wassalam. Temos mais 2 anos de Abu Bakr radiallahu anhu. Temos mais 10 anos de Umar radiallahu anhu. Temos 2 anos de Uthman radiallahu anhu. E temos 6 anos de Ali radiallahu anhu. Totalizando, quantos? A governação do Nabi alayhi salatu wassalam e dos seus sucessores bem guiados foi de quantos anos? 40 anos. Foi de 40 anos. O que aconteceu durante este período de governação? Vamos começar com a governação do Nabi alayhi salatu wassalam. Depois de convidar as pessoas à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, unificou as tribos árabes. Unidade nacional. Unificou as tribos árabes. E é uma tarefa super difícil para quem conhece os árabes. E antigamente, cada tribo queria se destacar. E mesmo assim, o Nabi alayhi salatu wassalam, com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, conseguiu unir aqueles corações. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ. E Allah foi aquele que juntou os corações. Se tivesses gasto todo o dinheiro que a terra pertence, não terias conseguido unir seus corações. Portanto, unificou as tribos árabes. Constituição em Medina. Em Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu apresentar leis. Em Medina foi em Medina que desceu aqueles versículos todos que Allah fala das leis. Promoção da igualdade e justiça. Também. Abolição de práticas tribais injustas. Tudo aquilo o Nabi sallallahu alaihi wasallam aboliu. Ok. Quanto ao desenvolvimento econômico, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estabeleceu o zakat.
Não é possível uma sociedade ser saudável enquanto nós não conseguirmos proporcionar pão para seus membros. É mentira. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, até Ali ibn Abi Talib, todos eles lutaram para este desenvolvimento econômico. É por isso que estabeleceu o zakat, que é tirado dos ricos para os pobres. Instituiu al-awqaf, já falamos bastante de al-awqaf. Incentivou ao comércio justo, a caridade, assistência aos necessitados. Nabi sallallahu alaihi wasallam costumava dizer que, olha, o vosso dinheiro é vosso dinheiro, mas tudo aquilo que tiver dificuldade, a responsabilidade cai sobre mim, como governante. Abu Bakr radiyallahu anhu, o que fez durante a sua governação? Contenção das revoltas tribais. Aquelas tribos, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam faleceu, eles disseram que, olha, já acabou o nosso compromisso. Nosso compromisso era com Muhammad e ele já morreu, já faleceu. Então Abu Bakr radiyallahu anhu teve que manter-se firme e combater aquelas tribos, e fortaleceu ainda mais a irmandade muçulmana. Continuou com o pagamento de zakat, porque aquelas tribos todas tinham como problema qual? Não queriam pagar zakat. Vejamos como é importante. Logo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam faleceu, eles disseram que, olha, nós já não pagamos zakat. Nós não pagamos zakat. Então Abu Bakr radiyallahu anhu diz: como é possível um governante não receber zakat? Como é que a sociedade vai viver sem zakat? A sociedade precisa. É verdade que nós incentivamos ao trabalho, mas tem muita gente desempregada, tem muita gente que não consegue trabalhar e precisamos de dinheiro de zakat. Campanhas militares iniciadas, gerando novas receitas, conquistando outras terras. Iniciou no tempo de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fortaleceu o sistema judicial, estruturou. Foi no tempo de Umar radiyallahu anhu que já haviam tribunais, juízes estruturados. Criou Diwan. Diwan, o que é? Ele inspirou-se nos outros impérios aquilo que hoje nós chamamos de censo. Quantos cidadãos nós temos? Quais são as suas necessidades? Tudo isso foi feito no tempo de Umar radiyallahu anhu. E organizou melhor o Beitul Mal. Organizou melhor. Foi no tempo de Umar radiyallahu anhu que hoje podemos dizer que foi bem estruturado o Ministério das Finanças. Foi no tempo de Umar radiyallahu anhu. Desenvolvimento de infraestruturas. Umar radiyallahu anhu costumava dizer: olha, se um cabrito no Iraque tropeçar e morrer, eu receio que Allah subhanahu wa ta'ala pergunte-me no dia do juízo final: Umar, por que não arranjaste as estradas? Allahu Akbar. Se um cabrito morrer, nós estamos a falar de um ser humano. Portanto, Umar radiyallahu anhu preocupava-se bastante com o desenvolvimento de infraestruturas. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu juntou o Al-Qur'an. E isto é muito importante para dizer que uma sociedade que não tem religião correta, então ainda permanece dependente, colonizada. Mais uma vez, nenhuma sociedade pode obter a independência total até não sair da adoração das criaturas para a adoração de um único Allah subhanahu wa ta'ala. Foi no tempo de Uthman radiyallahu anhu que fortaleceu-se ainda mais o comércio.
vias marítimas, tudo isso foi aplicado no tempo de Uthman radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib também deu continuidade do trabalho, só que houve um grande problema durante a sua governação, são conflitos internos. Conflitos internos. E conflitos internos é um grande problema. É um grande problema. Por isso que estive a ver um post que diz que nada pode derrubar o ferro senão o seu próprio ferrugem. O seu próprio ferrugem. Problemas internos é que corroem uma sociedade. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Fomos nós que unificamos o vosso coração. Unificamos o vosso coração. É por isso que até o Ocidente, quando quer desestabilizar o Médio Oriente, o que faz? Corrompe a população. Dizem que na Líbia foram encontrados pessoas do Iraque que foram contratadas para desestabilizar a Líbia. Não havia como distinguir se este é nativo ou não é nativo. Eles foram levar pessoas do Iraque. Só depois do problema ter feito, sortido, que sortiu é que foram descobertos. O mesmo sucede na Síria. Quando eles conseguem separar as pessoas, não há unidade nacional. Todos querem ser presidentes, todos querem ser líderes. E eles apresentam que, olha, tu também pode ser, por que aquele é? Tu também pode ser. Então aqui está o maior cancro. Conflitos internos. E este é um grande fitna. Este é um grande fitna. Se ocorreu com companheiros de Nabi alayhi salatu wassalam, imagina, quem somos nós hoje? Quem somos nós? Ocorreu com os companheiros de Nabi alayhi salatu wassalam. Luta entre dois grupos de muçulmanos. Houve batalha de Siffin. Dizem que mataram uns aos outros aos milhares. Muçulmanos, dois grupos de muçulmanos. Um grupo liderado por Ali ibn Abi Talib, outro grupo liderado por Muawiyah ibn Abi Sufyan. Todos eles diziam: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mas é um grande fitna. Liderança é um grande fitna. Portanto, temos a nossa independência. Alhamdulillah. Penso que ainda não está completa, porque ainda temos muito a corrigir, a fazer, mas cada um deve fazer a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte. Convidar as pessoas para o masjid também é um processo para obter a independência total. Tirar as pessoas da perdição é um processo, faz parte da independência total. Cada um deve fazer a sua parte. O nosso maior problema é que nós queremos sempre procurar por culpados. Queremos sempre procurar por culpados. Nós precisamos, para ficarmos satisfeitos, nós precisamos de ter um bode que será sacrificado. Aí nós ficamos tranquilos. Aquele que é culpado, eu estou bem. Este é o nosso maior problema. Esse que é o nosso maior problema. Então cada um deve fazer a sua parte. É nosso país. Se não estiver bem as coisas, se a economia não estiver os ministérios não estiverem bons, quem vai sofrer? São os sul-africanos? Somos nós.
Então cada um deve fazer a sua parte e fazer dua. Fazer dua. Nós temos outro grande defeito. É verdade que você não vai dizer o Allah concede a ele Jannah porque não é muçulmano. E isto é proibido. Isto é proibido. Mas o Allah amolece seu coração. O Allah faça com que ele tome boas decisões, aquelas que são benéficas para nós. Porque se suas decisões forem boas, o efeito notar-se-á em nós. E se forem más, também. Nós somos o rebanho. Nós somos o rebanho. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é o dono dos corações. Nós temos que comunicar-se com Allah. O Allah, até na Arábia, eles têm feito um dua. O Allah conceda ao nosso líder, falando do rei, bitanatu saliha. Eles usam esse termo. Bitanatu saliha, o que significa? São aqueles que rodeiam o governante. O Allah concede a eles bons conselheiros. Não viram aquela frase que eu postei? Diz que aquele que sussurra no ouvido do rei é mais perigoso que o próprio rei. Aquele que sussurra no ouvido do rei é mais perigoso que o próprio rei. Por quê? Ele que influencia. Ele que influencia. Então temos que fazer dua. O Allah concede a eles hidayah. É proibido? Não é proibido. O Allah concede a eles bons conselheiros. Faça com que tomem boas decisões benéficas para nós. Assim, inshallah, teremos uma sociedade brilhante. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.